eu vou te mostrar por que você deve ter uma consultoria tributária para trabalhar para você e para sua empresa. Desde o início da pandemia, nós vimos muitas empresas surgirem, porque muitas pessoas acabaram ficando desempregadas e, sob o título de empreendedorismo, nasceram no Brasil muitas pequenas e microempresas. Empresas de quintal, empresas de garagem, deliveries e por aí vai. Bom, esse pessoal todo se jogou no mundo empresarial, todavia sem saber direito como deve funcionar a parte tributária dessas empresas. E aí podem estar acontecendo várias coisas, pagando o que não deve ou deixando de pagar aquilo que deveria pagar. Acompanha comigo nesse vídeo de hoje, que eu vou te falar tudo sobre isso. Meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho, mas atuo no direito tributário há muitos anos. Já atuei ajudando muitas empresas a saírem do buraco por conta das suas dívidas tributárias e também consegui recuperar para essas empresas muitos impostos que elas não sabiam que existia de crédito para elas. Hoje eu quero mostrar para você quais são as 4 vantagens de ter uma assessoria, uma consultoria tributária, trabalhando para que você possa dormir sossegado com relação aos impostos da sua empresa. Bom, antes mesmo da gente entrar no conteúdo do vídeo, eu quero explicar algumas coisas para você. Primeiro, nós sabemos que o Brasil é campeão em carga tributária entre todos os países do mundo. Para que você tenha uma ideia, é exigido mais de 2.600 horas de trabalho das pessoas atualmente no Brasil para que os impostos sejam pagos. Então perceba quanto tempo que se dedica, quanta energia que se gasta só para lidar com a questão tributária no Brasil. A pergunta que se faz e que todo mundo quer saber é se é possível reduzir essa carga tributária. E eu respondo para você até com uma certa simplicidade. Conheço muitas empresas que pagam além do que deveria pagar, não pagam o que deveriam pagar, desconhecem que tem crédito tributário para receber e também para compensar nas suas dívidas tributárias. E com isso vivem aí num desafogo incrível porque não sabem o que fazer nesse momento. Um planejamento tributário adequado através de uma consultoria que entenda do assunto vai poder ajudar muitas empresas, pequenas empresas, microempresas, empresas de garagem, como eu falei no começo do vídeo, a ter uma situação mais confortável do ponto de vista tributário e poder planejar os próximos passos que elas vão dar. Existem hoje no Brasil mais de 1.700 regras, normas, leis, e isso muda quase todo dia para que as empresas, sejam elas quais forem, para se adequar a todas essas normas. Isso também é uma outra questão que atrapalha demais o andamento das empresas hoje no Brasil. E eu vou mostrar para vocês, inicialmente, quais são as vantagens de se ter uma consultoria tributária trabalhando para a sua empresa. Primeiro, evitar a incidência de fato gerador de necessário. O que significa isso? É possível, através de utilização de meios legais, evitar que a empresa pague tributos de forma desnecessária. Segundo, reduzir a carga tributária através de análise crítica, sendo da base de cálculo ou das alíquotas que são pagas, fazendo uma adequação para que essa empresa tenha uma folga no que diz respeito à parte tributária. E tudo isso é feito debaixo do guarda-chuva da lei, sem caracterizar crime ou fraude ou sonegação ou qualquer outra coisa que fira a legislação em vigor. É possível também pensarmos em redução do passivo tributário através de medidas administrativas, sejam através de reclamações ou recursos administrativos, ou também através de medidas judiciais. Vou dar um exemplo para você concreto de uma situação de uma dívida tributária de aproximadamente R$350 mil, onde, através de um recálculo ou apuração do verdadeiro valor da dívida dessa empresa, economizou-se mais de R$130 mil. Além de poder pedir um parcelamento especial e também uma certidão positiva com efeito de negativa. Existem hoje várias possibilidades de recuperação de tributos que a empresa talvez pague e não saiba que tem crédito com relação a isso. A mais famosa delas nesse momento é a recuperação
do ICMS na base de cálculo do pagamento da PIS/COFINS e também algumas exceções para casos de empresas do Simples Nacional. Então, para que fique bem claro para vocês aí, as 4 dicas ou as 4 razões para que você possa ter aí uma consultoria tributária trabalhando para você, é nessa ordem que eu quero colocar primeiro. Diminuir o pagamento de impostos de forma legal. Como eu expliquei agora há pouco, existem vários meios legais através aí de forma administrativa ou às vezes também de forma judicial, através de uma coisa que nós chamamos de elisão fiscal, que é encontrar o meio correto, as melhores alíquotas, as melhores bases de cálculo para aquela situação que você efetivamente se encontra, diminuindo dessa forma substancialmente a sua carga tributária. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que com a consultoria tributária você vai ter a tranquilidade de poder atender a todas as normas vigentes no Brasil hoje. Como eu falei agora há pouco também, mais de 1.700 normas, regras, portarias, leis que envolvem qualquer atividade econômica hoje no Brasil. É impossível, mesmo para um especialista, acompanhar toda essa atualização todos os dias. Imagine para um empresário que tem a responsabilidade do planejamento do seu negócio, no dia a dia do seu negócio. Ele não vai conseguir fazer isso sem um profissional ao seu lado para que o ajude nessa tarefa. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento agora é para a recuperação de tributos que talvez a pessoa desconheça que tenha a seu favor. Como eu falei também, existem muitas teses, muitas delas já pacificadas pelo STF, onde existe dinheiro na mesa do empresário e às vezes ele nem sabe disso. Em relação a consumo de água, consumo de energia, insumos que são aqueles meios que a empresa faz para poder industrializar, poder produzir a sua atividade, e aí tem vários exemplos em relação a isso. Falei também a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, está em julgamento pelo STF nesse momento também a exclusão do ISS da base de cálculo para o pagamento do PIS/COFINS e por aí vai outras tantas medidas que podem ser tomadas para gerar crédito, para gerar caixa para essas empresas. E por fim, e não menos importante, o monitoramento de risco na tomada de decisões para essas empresas, para esses gestores na hora de resolverem as questões das suas empresas. Uma consultoria tributária que acompanhe diariamente as novidades do mercado e também das leis e das normas tributárias ajuda muito na hora de tranquilizar ou apontar riscos para os gestores na hora de tomada de decisões que eles têm que fazer quase que diariamente. Com essas 4 dicas, eu espero que você possa pensar, refletir na hora de ter a sua empresa e não ter uma consultoria tributária do seu lado que tenha experiência e que possa ajudá-lo, principalmente na tomada de decisões. Eu espero que você reflita se vale a pena ou não ter uma consultoria tributária do seu lado para ajudar você a conduzir a sua empresa, seja ela micro, muito pequena, até uma grande empresa. Eu espero que com essas dicas, que com essas 4 razões que eu apontei nesse vídeo hoje, você entenda a necessidade disso para o seu negócio. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários que nós temos o maior prazer de responder a todos. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço.